quando você vai toda hora num cartomante, quando você toda hora quer fazer numerologia. Não digo que você não possa fazer numerologia, nem ir num cartomante, nem ir num centro espírita se consultar, num centro de umbanda, nem fazer o teu mapa astral, nem procurar uma terapia holística. Você pode fazer isso. Isso é importante para muitas pessoas. É o caminho de muitas pessoas em algum momento isso, tá? Mas quando você é dependente daquele jogo de tarô, quando você é dependente daquela mãe de santo, quando você é dependente daquele pai de santo, quando você é dependente do mestre espiritual do teu templo, quando você é dependente do líder, do dirigente da casa espírita que você frequenta, quando você é dependente do padre, do pastor, de uma forma que você não consegue caminhar e escolher o teu próprio caminho, você fica numa infância espiritual, tá? E isso acaba atrasando o teu processo de desabrochar da consciência, de despertar da consciência. Você não vai avançar, você vai ficar sempre nesse caminho, achando que está andando para frente, mas na verdade está andando de um lado para o outro dentro do mesmo aposento. Então eu digo para vocês, é necessário que você se volte para dentro de si mesmo e ouça o seu chamado interno, a sua voz interna, e crie, conquiste, aprenda a ter o seu próprio discernimento, porque nenhum mestre, por mais sábio que seja, ele pode substituir a experiência pessoal de cada um, a experiência pessoal de cada espírito, de cada buscador, de cada um que caminha na jornada espiritual, que procura crescer, evoluir, transmutar, se tornar uma consciência cósmica real. Porque se nós investigarmos dentro de nós mesmos, todo mundo sabe, em algum nível, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos afasta da essência, da nossa verdadeira natureza. A gente sabe lá no fundo o que é bom e o que é ruim, o que nos faz bem e o que nos faz mal, tá? O que é a nossa verdadeira essência. Se a gente fizer uma anamnese, se a gente fizer uma busca interna, você vai saber qual é a área da tua vida que pesa como uma corrente, qual é o tipo de relacionamento que te atrapalha, qual é o tipo de emprego que te escraviza, qual é o tipo de pessoa que acaba te envenenando, te colocando para baixo, e você vai saber quais são as boas companhias e os bons empregos também. Você sabe aquilo que te leva ao medo, à discórdia, ao conflito, e aquilo que te leva à alegria e ao amor, tá? No fundo, todo mundo percebe isso se procurar com um pouquinho de sinceridade. Basta ter consciência e coragem para encarar a verdade. Porque muitas vezes as pessoas elas sabem daquilo, mas têm medo de encarar a própria verdade. Então eu digo para vocês que o primeiro passo é romper com essas ilusões e procurar dentro de si mesmo. Porque nesse processo de despertar espiritual, há tempo para tudo, para se apegar a um mestre, se apegar a um professor, há tempo para a infância espiritual, mas há tempo também para você evoluir, para você se desenvolver. Na nossa vida, né, até nesse movimento espiritual, tem um momento que a gente tem que ter mais disciplina, mais dedicação. Tem um momento que você vai escutar mais um guru, um professor, um mestre, mas você não pode ficar só nisso. Porque assim como você tem tempo para procurar externamente, para você aprender com livros e com conteúdos externos, você tem que ter tempo para se entregar à tua própria confiança espiritual. Você tem que ter confiança em si mesmo, tá? Isso é extremamente importante no processo de despertar. E em determinado momento, a gente precisa reconhecer que não controlamos tudo. Isso é um problema. Como você tem medo de tentar controlar as coisas e as coisas acabarem dando problema, não saírem da maneira que você quer, você procura conselho fora de você mesmo. Você passa aquela responsabilidade para o lado, tá? Então, no início, a gente se esforça, se dedica, isso é importante que você tem que saber. Mesmo que você erre, você tem que ter esforço, disciplina, dedicação, porque há aquele momento na vida da gente que a gente tem que se dedicar e tem que se esforçar. Tem que buscar no conteúdo do mundo e das disciplinas espirituais que contribuem bastante. Mas chega um momento que você tem que perceber que não é mais tempo de disciplina, dedicação e conhecimento externo. É tempo de procurar dentro de si mesmo. É tempo de se entregar, de largar, de soltar, que na verdade, por mais que você se esforce, que você se dedique, isso é apenas uma preparação para a mente, porque o processo de iluminação, o processo de despertar real, ele vem numa espécie de entrega, de soltar, quando você é agraciado pela divindade. Mas para que você seja agraciado pela divindade, é normal que você se dedique à divindade, que você se dedique a templos, que você se dedique a religiões, pelo menos em algum momento,
e depois você vai ver que são apenas ferramentas que facilitam a tua mente nesse processo de expansão, preparam a tua mente para que a consciência pura consiga agir com mais leveza, com mais sutileza, com menos camadas, com menos películas ilusórias. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tem tempo para tudo. Tem tempo para você ter disciplina, ter entrega, ter esforço, mas tem o tempo espiritual real, o tempo que você vai encontrar dentro de si mesmo qualquer resposta para qualquer problema. E é nesse momento que você vai perceber o verdadeiro propósito do caminho espiritual, o verdadeiro propósito do buscador, que é a entrega. E quando você se entrega de forma real para a divindade cósmica, você vai perceber que não importa qual seja a prática, qual seja a filosofia, qual seja a crença, qual seja a religião, porque tudo converge para o mesmo destino, tudo no final vai para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, para a mesma meta.